Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. O tema de hoje, Memórias de Dona Irene. Esse é o nome da peça que estreia neste sábado, dia 29, às 19 horas, lá na Comunhão Espírita de Brasília. E para falar quem foi Dona Irene, qual o seu papel na Comunhão Espírita e qual o seu papel para o Espiritismo, nós convidamos a diretora de Arte e Cultura da Comunhão, Germana Karsten. Muito bem-vinda, Germana. Obrigado por estar aqui, nos dando a oportunidade para falar desse projeto maravilhoso que é Memórias de Dona Irene. Olá, Miriam, olá, Thelma, Ana Cristina. É muito bom estar nesse Papo Espírita. Germana, Dona Irene foi uma das fundadoras da Comunhão Espírita há 61 anos. Este ano, a gente homenageia o centenário do seu nascimento, daí também a ideia da peça, mas a Dona Irene era portadora de uma mediunidade ímpar, significativa, e ela também conta que ela veio com essa missão, desde o plano espiritual, para fundar a Comunhão Espírita. Então, conta pra gente, quem foi a Dona Irene? A Dona Irene teve uma infância difícil, porque a mediunidade não era compreendida no seio da sua família. E na história a gente percebe que, pela religiosidade da família, não havia qualquer movimento para se compreender o que acontecia, os fenômenos que aconteciam com a Dona Irene, criança, na busca do espiritismo, na busca de entender quem estuda a mediunidade. E ela teve momentos muito difíceis exatamente por causa da incompreensão, da ignorância mesmo do fenômeno, do que acontecia com ela. Então, ela teve essa infância por causa da mediunidade, né? Os sinais da eclosão da mediunidade, né? Que para muitos é bem sofrido, mas é sofrido até que se compreenda e aprenda a lidar com essa habilidade. E ela isso acompanhou até a adolescência, casou-se também com todos essas múltiplas funções dessa habilidade mediúnica, também ainda sofrendo o medo, aquela lida difícil com o mundo invisível, até que ela conheceu o seu Mário, casou-se, aí começou um caminho de estudar aquilo que realmente acontecia com ela, contrário à vontade dela. Isso devia ser muito difícil para ela, né? Acho que tem muita história, né, Germana, da eclosão da mediunidade. Ela via espíritos. Conta um pouquinho sobre isso. Na realidade, isso vem na história da peça Memórias de Dona Irene, a gente exatamente elucida isso, né? Que como as pessoas que a criaram, porque ela teve uma vida de dor, de abandono, a mediunidade também da mãe dela ostensiva, não compreendida, e quando ela foi criada por uma avó que não entendia, então ela apanhou muito, ela levou muitos puxões de cabelo, ela foi tida como louca pela comunidade, a comunidade tinha medo dela, o pastor da igreja dela não conseguia lidar com aquilo, então ninguém compreendia as coisas que ela falava, as visões que ela tinha premonição, ela previa a morte das pessoas, e isso dava medo, né? E ela tinha muito assédio durante a noite, gritos, cavalgadas. Ela é interdimensional. Então, ela percebia a dimensão invisível como se lá estivesse. Ou seja, entre dois mundos. E as pessoas que não compreendem isso têm medo, né? Acho estranho e esquisito. Então, ela sofreu muito, muito mesmo. Thelma, você conheceu a Dona Irene? Conheci, eu tive a oportunidade de conhecê-la. E muitas pessoas chamavam ela de Tia Irene ou Dona Irene, né? Eu chamava de Dona Irene.
E aí foi bom você tocar nesse assunto, que me veio à memória agora. A mediunidade dela era tão ostensiva, tão assim, e ela já bem idosa, mas ainda estava com a mediunidade bem atuante, e eu estava lá com minha filha grávida de 5 para 6 meses, e aí ela tocou na barriga da minha filha e falou assim: nossa, vai vir uma linda menina. Só que minha filha tinha feito a ecografia e tinha dado menino. Inclusive, a outra avó já tinha comprado umas coisinhas de menino, umas roupinhas de menino. Ela, não, minha filha, não, Dona Irene, vai ser um menino. Eu fiz a ecografia essa semana. Ela falou, não, pode voltar no médico, pedir outra ecografia, porque vai ser uma menina. Aí minha filha foi e tal, foi na mesma semana, né, pedi outra ecografia e tudo, e deu uma menina mesmo, olha só. E ela já era bem idosa, já estava assim naquela fase, né, Germana, que a gente estava assim acolhendo. Então, olha o potencial desta pessoa, desse ser humano, né? A premonição nela era muito forte, Thelma. Ela passava pelo corredor, Ana e Miriam, ela passava pelo corredor, ela dizia coisas assim para a gente olhava assim, menina, a coisa acontecia. Imagina, ela na infância fazendo isso, prevendo mortes, ela previu a morte de um suicida, previu o assassinato de um médico. Então, as pessoas no meio gritavam, porque não compreendia o que acontecia. Então, ela teve uma infância assim, de muita rejeição, sabe? Então, a história dela é o que a gente fala, a história da casa espírita, da comunhão espírita, começa com a história da Dona Irene. Quantos médios nos procuram todos os anos, Ana? Dia após dia, com a mediunidade ostensiva, com aquelas dificuldades dos sinais da eclosão da mediunidade, e encontra na casa, no ERG, da educação da mediunidade, todo o equilíbrio e harmonia em lidar com essa habilidade. Imagina ela sem isso, sem a comunhão. Como deve ter sido muito difícil para ela. Ela teve, além dessa mediunidade, dessa faculdade particular, né? Ela teve ainda a missão de fundar a comunhão, que é considerada uma das maiores casas espíritas do mundo, né? Em número de estudantes, né? De alunos da doutrina e de médiuns de atendimentos. Quer dizer, foi uma coisa grandiosa preparada para ela, não é isso? E interessante, sabe, Miriam, que eu estava com os dois roteiristas, Arthur Souza, que ele roteirizou Histórias de Minha Mãe que Ninguém Contou, e a Regina Borges, ela roteirizou o livro Memórias de um Tempo. E a gente estava exatamente analisando isso, né? Porque a mediunidade, ela não é exclusiva dos frequentadores do espiritismo. Nasce médium em todas as religiões e até médios ateus. Eles realmente são pessoas interdimensionais, são sensitivos, têm a habilidade de sentir, ver, ouvir o mundo dos espíritos. Mas por que a Dona Irene, pertencendo a uma religião tão forte, tão nobre, que encaminha tantos sensitivos, né? Que eles lá recebem o Espírito Santo, fala em muitas línguas. Por que a Dona Irene ali, ela não se estabeleceu como todos os demais médios dessa religião que a gente cita, né, que é a evangélica? Quantos médios tem na religião evangélica fazendo maravilhas? Mas com ela nada mudava. Por quê? Chegamos à conclusão de porque ela tinha a missão de fundar a comunhão. A mediunidade, no caso dela, era um chamamento para essa tarefa. Então, ela realmente não conseguia se resolver em nenhuma religião, porque ela precisava de estar onde ela tinha que cumprir seu planejamento espiritual, fundar a Comunhão Espírita de Brasília. Miriam, você conheceu a Dona Irene? Eu a conheci
Não de conversar. Eu a conheci muitas vezes passando no corredor da comunhão, ela conversando com as pessoas, né? E eu me lembro com essa história dela ser, né, essa médium extraordinária, eu me lembro assim que eu entrei na comunhão, quando eu via a Dona Irene, eu evitava passar por perto, vai que ela descobre alguma coisa. É a ignorância espírita, né? Inicial é assim, né? Vai que ela descobre alguma coisa. Mas e a gente vai escutando dentro da própria casa as histórias da Dona Irene, né? Então, Ana, não a conheci de conversar, mas a vi muitas vezes na comunhão, muitas vezes. Eu queria apresentar para a gente, né, quem nos assiste, o trailer da peça que vai estrear agora no sábado, e depois eu quero que a Germana conte como foi essa produção. Flávio, você passa para a gente o trailer? A dor e o amor, a melancolia e a alegria. Você vai conhecer em detalhes a vida de uma mulher incrível. O início de sua vida, a dor que sentiu pelo abandono. Eu sinto muito medo. As pessoas estão sempre longe de mim. Eu me sinto muito só. Entre tantas dores e incompreensões, ela encontra forças para crescer e lidar com o invisível. Eu tenho muita dificuldade, mesmo, para conviver com essas coisas estranhas. Não é fácil. Não sei o que são. Só sei que são de verdade, porque eu vejo. O amor e a compreensão mudam o curso de sua vida. Eu me sinto amparada. Existe uma certa cumplicidade. As pessoas... Eu me sinto amada. E é isso que faz toda a diferença. Ela descobre, através da serenidade e do equilíbrio, o que realmente veio fazer aqui. A vida é simples. Precisamos apenas decifrá-la. Memórias de Dona Irene. Uma história comovente que vai mexer com você. Mediunidade. Sua compreensão e aceitação. Um lindo instrumento de trabalho cristal. Peça teatral, dia 29 de janeiro, às 19 horas, na Comunhão Espírita de Brasília. Produção, Grupo Teatro Vida. Realização, Comunhão Espírita de Brasília. Germana, primeiro eu quero te dar assim, os parabéns, porque é uma super produção. A gente vê o esmero, a gente vê o talento, é grandioso o que você está fazendo, né? E a gente está divulgando, eu estou ajudando a divulgar também essa peça, e a gente recebe os comentários das pessoas, está todo mundo interessado em assistir, porque está vendo que a história é boa, que a produção é alto nível. Então, conta para a gente, mais ou menos, aí como é que surgiu essa ideia, né, de fazer essa peça, e quem é que trabalha nela? Amiga, e tudo feito, né, dentro da produtora da Comunhão. Quem vê assim pensa que a gente contratou um time. Gente, voluntários da casa, a produtora da Comunhão, que está de parabéns, o presidente, né, que está de parabéns, que fez um estúdio muito bonito que nos permitiu produzir esse vídeo lá dentro desse estúdio. E nós temos muito que agradecer, viu, Ana, Miri, Thelma? O conselho diretor da Comunhão é um conselho ímpar. Eles realmente dão muito apoio à arte e nós, artistas espíritas da casa, estamos muito contentes. Nós temos aí nesse vídeo, né, você vê essa criança de 11 anos, Irene criança, e o diretor de cinema, Ronaldo Krieger, tentando tirar dela a dor, né, que foi exatamente a história da infância. Menina, você precisa ver, essa minha de 11 anos conseguiu fazer esse olhar triste, coisa maravilhosa, voluntária, né, da casa. E por que ela foi escolhida? Exatamente porque ela vê espíritos desde criança e não compreende, né? E aí eu falei assim, olha, eu convido você para participar de um papel que vai facilitar para você compreender a sua habilidade. E hoje ela chegou para mim e falou assim,
Ela não é da evangelização, ela falou assim, tia, eu quero entrar para a evangelização, porque eu realmente entendi o que acontece comigo, era o que acontecia com a dona Irene, né? Eu quero conhecer a evangelização. E ela se sentiu muito interessada porque ela contracena com dois meninos que também, os irmãos de dona Irene, que também são da evangelização, Gabriela Leite. A adolescente já é da comunhão, nasceu berço espírita, né? E ela vai fazer exatamente a dona Irene também com essa habilidade, como ela lidou com isso na adolescência. Bárbara Brito, que já é a dona Irene que fundou a comunhão, ela é dirigente do ESD, ela é palestrante da casa e já é atriz do grupo Teatro Vida desde a sua fundação. Ela já trabalhou com a gente em vários elencos, como o do Chico Xavier, 150 anos do Livro dos Espíritos, nem sempre foi assim. Ela atuou na maioria das nossas peças. E Regina Borges é a roteirista e a chefe da divisão de poesia e pintura da nossa diretoria. Elas quatro estão fazendo assim um esforço muito grande para que a gente possa atender essa expectativa em torno do nome da dona Irene. A Regina já participou com a gente, né? Aqui só para apresentar a Regina, né? A Regina já esteve conosco em 2 entrevistas aqui no Papo Espírita. Pois não, Thelma? Não, eu queria lembrar que eu estou achando que é uma belíssima homenagem à dona Irene, porque assim, ela sempre foi atuante na parte do teatro aqui, né, Germana? Sempre Sim. Trabalhou, sempre esteve à frente na parte da arte, do teatro, e surgiu uma homenagem a ela desta forma, né, que eu apresentando a vida dela através do teatro, eu acho que tem assim tudo a ver, está tudo casando, né, Germana? É interessante, então, você falar isso, porque, de alguma forma, eu estou me redimindo com a dona Irene, né? Que a dona Irene ela foi a grande dama do Teatro Espírita do Distrito Federal, fundando o Teatro Espírita de Brasília. E ela escreveu 36 peças. E quando ela já estava idosa e o GTV estava crescendo, que o GTV tem 18 anos, ela passava por mim. Germana, vamos escrever um roteiro. Tem um livro tal, tal, tal. Eu, dona Irene, claro, claro. Gente, eu com o GTV crescendo, diretora da DAI, diretora da DED, depois da DAI, a dona Irene com o Tebe, a gente se encontrava no elevador. Sim, vamos fazer uma peça. Gente, eu nunca fazia. Não tinha tempo. Então, eu estou me redimindo com a dona Irene. E olha que essa ideia chegou para me redimir de uma forma muito, muito nobre, que é exatamente os 2 livros dela. Eu acho que eu me redimi. Quais são os títulos dos livros dela, Germana? Memórias de um Tempo e Histórias de Minha Mãe que Ninguém Contou. São esses 2 livros que a peça retrata. São os 2 únicos livros que ela escreveu. Ela escreveu 36 peças, 4 novelas e esses 2 livros. Então, nós resolvemos homenageá-la com os 2 livros que ela escreveu. Então, isso para a gente assim, é uma honra muito grande. Sei que não estará à altura da primeira dama do Teatro Espírita de Brasília, porque nosso teatro é modesto, mas nós estamos fazendo com muito amor, muito carinho, é um teatro amador, mas a gente está fazendo com carinho e ela sente isso. Eu tenho certeza que ela sabe. Miriam, com você. Não, a história da dona Irene é riquíssima, né? Eu imagino, Germana, você e todos que trabalharam para a peça, estudando, tendo acesso, né, a tantos escritos que ela deixou. Dentro desses escritos, alguma coisa lhe marcou profundamente? Ou da vida da dona Irene, ou do que ela escreveu, Germana? O que me marcou realmente foi exatamente a narrativa da peça, né? A narrativa da peça que você vê que as coisas, todos nós estamos conectados. A conexão entre ela e a mãe. Ai, me arrepio. Quando eu falo da conexão entre ela e a mãe, sempre vem muita emoção e vontade de chorar. Existiu uma
existiu e existe, né, que nós estamos contando, uma trajetória que começa com a mãe dela, que veio para poder pagar o preço da grande virada da filha, percebendo essa nova dimensão que estava abrindo para ela. Além da própria religiosidade da família, havia um chamamento para uma outra e uma nova perspectiva de vida. E a mãe dela pagou esse preço para que ela também percebesse que ali havia algo que ela tinha que abrir os olhos para um chamamento diferenciado da trajetória da família. Então, ou seja, ela foi a ovelha negra no bom sentido, né? Ou seja, a ovelha branca da família, porque ela abriu a família para uma outra alternativa para explicar o que aconteceu com a mãe dela. Então, eu me emociono muito, porque os dois temas é mediunidade ostensiva. A mãe dela também era médium, era isso? Médium ostensiva. E nós vamos contar o que acontece com um médium ostensivo quando ele está num ambiente cercado por pessoas que não compreendem o invisível e que têm medo do invisível. Então, essa peça vai mexer com muita gente, né? Que passa pelo que ela passou e não consegue expressar, não consegue compreender, não consegue o acolhimento, né? Na sua família, na sua comunidade. Você acha que a peça vai ser impactante também para essas pessoas? Olha, eu fiz um convite na entrevista do Comunhão Inspira e eu falei, não posso dar spoiler, mas eu vou dizer, quem tem mediunidade ostensiva, assista a peça, porque a peça vem exatamente mostrar que não existe um único caminho para um médium, vem mostrar que existem outras perspectivas para que esse médium venha aprender a lidar com essa mediunidade, porque você não pode chegar, Jesus, suspenda a minha mediunidade. Gente, a mediunidade, como diz Allan Kardec, essa habilidade está marcada, entranhada, esculpida organicamente na pessoa. Você nasce médium a nível orgânico. Então, o que você tem que fazer? Pé na realidade. Sou sensitivo ostensivo, ok, aceitei. O que eu vou fazer com isso? E não evitar ou fugir. Então, a peça vem mostrar que não há fuga para um sensitivo ostensivo. O que existe é caminho de estudo, pesquisa e exercício prático, ou seja, a boa prática mediúnica, para que essa mediunidade seja para nós asas de evolução e não lamento, psicotrópicos e sanatórios. Mas, vou só interromper, mas eu acho também que existe um outro público que também deve participar bastante para assistir, é de quem convive com essas pessoas, não é? Que não entendem, né? Então, Germana, no começo você falou do seu Mário, também eu conhecia lá dentro da comunhão, não de conversa, mas passando pela comunhão. Quando você mencionou que aí, a partir do momento que ela conheceu o seu Mário e se casou com ele, tudo mudou. Então, qual é o comportamento, qual é o entendimento, melhor dizendo, de quem convive com pessoas que têm mediunidade ostensiva, que ele não é louco, né? Mas há uma maneira de acolhê-lo, de fazer com que não somente ele, mas aqueles que convivem com ele tenham uma vida normal, uma vida natural, né? Então, acho que também é um outro público que merece assistir essa peça. E na peça a gente mostra isso, né? Eu gostei muito dessa intervenção, Miriam, porque na peça a gente mostra a avó dela, o pai que tiveram que conviver com isso. A gente vê que há uma dificuldade deles, porque acorda à noite, grita, então ninguém tem paz, né? Então, você lembrou muito bem, Miriam, o que a peça vem mostrar, o caminho dessas pessoas que estão na mesma casa com o médium ostensivo, que está exatamente com fenômenos que não é a vida que a gente acha normal.
Mas o normal e natural é a vida entre dois mundos. Todos nós estamos sofrendo na vida diária a intervenção dos espíritos. Só que qual é a diferença do não sensitivo ostensivo para o que não é sensitivo ostensivo? É que o ostensivo vê a intervenção e o outro não. Então, ou seja, o que a peça vem ensinar? Como você deve lidar quando você tem um médium ostensivo na família. Muito bem lembrado, Miriam, porque pode ser bem sofrido. Thelma? E eu gostaria que você colocasse um pouquinho sobre fazer o convite, né, para nós, quando é que vai ser estreado, o nome, né? Você já falou até o nome dos artistas, né? E eu gostaria de saber quando é que vai ser, se foi colocado, mas assim, se vai ter continuidade, é só uma vez, então como é que vai ser essa história para a gente? Tem gente, Germana, que está perguntando se vai cobrar ingresso, se vai ser online, se vai ter temporada. Explica tudo para a gente. Eu gostaria até que a produtora colocasse aqui no vídeo, gente, o endereço do link da TV Web Comunhão, porque nós realmente faremos a transmissão ao vivo online para todos que estão em casa, estão em outros estados. Nós temos a Associação Brasileira de Artistas Espíritas, que são líderes da arte espírita no Brasil e no mundo. Já mandamos o link para lá, porque tem artistas interessados realmente em apoiar e assistir. Então, esse link é o da TV Web Comunhão, com a transmissão ao vivo. Não cobramos ingresso, porque pelos próprios princípios doutrinários, na casa espírita, dai de graça o que de graça recebestes. Então, na casa espírita não há cobrança de ingresso. Nós cobramos ingresso quando a gente apresenta em teatro fora da comunhão, quando a gente tem que custear a nossa arte. Figurino tem preço, iluminação, parte técnica. Então, quando a gente quer realmente contemplar toda a planilha de cursos, a gente faz apresentação fora com ingresso para cobrir essas despesas. Mas na casa espírita, sempre gratuitamente, é só chegar, sentar no salão Bezerra de Menezes, se concentrar, vai ter muita música de qualidade antes da apresentação da peça. Será uma noite de celebração. Nós vamos celebrar... Peraí, já vou me emocionar de novo. Eu tenho me emocionado muito, viu, gente? Nós vamos celebrar os 100 anos de nascimento de nossa fundadora, Irene Carvalho. Então, vai ser uma noite de música, de teatro, de dança, de canto, como esta mulher viveu. Ela viveu fazendo arte. O nosso coral foi um dos maiores corais que existiu em Brasília. Viajou para o mundo todo, apoiado por essa mulher. Essa mulher apoiou orquestras em nossa casa, teatros em nossa casa, ela apoiou dentro e fora, ela viajou para o exterior com peças que ela produziu. Então, nada como uma noite de celebração com canto, dança, música e teatro. Essa é a alma de Dona Irene. Então, é o que vocês terão dia 29, às 18 horas, porque tem muita coisa bonita antes da apresentação da peça às 19 horas. E tem que marcar lugar, pegar a senha, como é que vai ser a logística lá? Olha, a logística realmente quem faz é a assessoria de eventos, mas eu acredito que a assessoria não me passou nada, mas toda a apresentação do Teatro Vida é quem chegou primeiro. Teremos alguns lugares reservados, né, para o pessoal do conselho diretor, apoiador, faz questão, já falei para a vice-presidente Malu, que é a que conduz a arte na casa comigo, e eu já falei para ela, uns bancos lá reservados que tem mãe, pai, de ator, né? A gente tem que dar apoio para esse pessoal do conselho diretor que nos apoia,
Então, os primeiros bancos estarão ali reservados. Depois a gente divulga aqui para todo mundo que quer saber, acompanha nas redes sociais da Comunhão e no site da Comunhão também. E muita gente perguntou se é somente naquele dia, porque eu já vi que vai ter o link, né, que as pessoas vão poder assistir e replicar a peça. Mas vocês pretendem fazer somente uma apresentação? Por enquanto, ainda não temos planos para o futuro. Nós queremos dar conta dessa, porque dar conta dessa homenagem da Dona Irene, meu Deus, muitos esforços até tarde da noite, não conseguimos sonhar com outra coisa além disso. Então, se a gente der conta do dia 29, estaremos felizes. Aí depois a gente faz planos para outras datas. O que nós temos como plano, Ana, é que o Grupo Teatro Vida ele tem um procedimento que é um procedimento regular. Toda peça, todo trabalho nosso, a gente transforma, nós fazemos um documentário exatamente para demonstrar o poder transformador da arte no voluntário da arte espírita. Então, nós entrevistamos os atores antes, durante e depois da estreia e fazemos um documentário de como aquela peça foi produzida. Então, um relato desses atores, de todos os demais documentários que nós fizemos, é realmente um aprendizado muito rico, porque cada ator vai dizendo o que foi naquele papel que interpretou, que mudou a vida dele. Eu já contei da menina de 11 anos aqui, que vai fazer Irene criança. Cada um deles conta histórias assim incríveis, como foi essa que a Thelma falou. Então, nós já tivemos, no musical do Chico Xavier, no documentário, nós tivemos relatos de cura mesmo, cura de vida, cura de doença, cura de processos obsessivos, de alívios, de tomadas de decisão em problemas da vida particular. Então, parece que aquele ambiente, né, de divulgação da doutrina, com todos aqueles espíritos que estão com a gente no palco, que a gente vê, parece que toda essa egrégora energética traz para as pessoas um envolvimento em várias dimensões do próprio ser do artista. Então, esse documentário nós estaremos fazendo no sábado. Que bacana. Queria aproveitar sua presença aqui, Germana, para que você diga para todo mundo que nos assiste e tem interesse em participar da arte espírita, que frequenta a Comunhão, ou se não frequenta, tem vontade de conhecer, como é que pode participar desse movimento que você, na diretoria de arte espírita da Comunhão, está lançando? Se a pessoa quiser participar de pintura, de teatro, de toda expressão de arte que você está promovendo. Nós vamos promover na casa, Ana, foi uma boa pergunta. Em breve, nós vamos um grande cadastramento para conhecer as pratas da casa. Nós temos, assim, artistas incríveis ali, humildemente, fazendo seu trabalho mediúnico, como passista, como médium de grupos de desobsessão, de grupos de tratamento integral, que é os tratamentos de cura que a gente chama carinhosamente, né? E como atendentes ali do atendimento fraterno, enfim, todo esse público que é frequentador assíduo, muitos deles estão ali, não comentam, mas eles são artistas formados pelo Ducina, pela UNB, pelas grandes academias de dança. Nós temos músicos da orquestra, da Orquestra do Teatro Nacional, todos eles ali, modestamente, escondidos dentro dos grupos mediúnicos. Então, nós vamos fazer um cadastramento, e esse cadastro vai nos apresentar a prata da casa, e, com certeza, nós vamos convidá-los para os nossos futuros projetos. Então, parece que a gente vai ter muita novidade aí, hein? A partir desse ano, de qualidade. Queremos fazer muita arte. Maravilhoso. A gente ainda tem uns pequenos minutinhos aí, alguns minutinhos. Eu queria que você deixasse, Germana, para todo mundo que está nos assistindo, tanta gente interessada
nessa peça, né? E na vida da Dona Irene, porque ela é ícone na comunhão, né? Todo mundo tem uma história. Eu a conheci como a Miriam de passagem, eu nunca conversei com ela, né? Eu tenho 10 ou 12 anos na comunhão, então eu a via, mas nunca tive essa oportunidade como a Thelma, que é mais antiga. Mas todo mundo tem uma história bacana e instigante sobre ela. Eu queria que você falasse para nós a personagem Dona Irene, o que ela significa, o que ela representa para você, o que as pessoas vão poder tomar contato através dessa peça nas sutilezas de quem ela foi. Miriam, como nós temos pouquinhos minutos, eu vou falar sobre 2 pontos importantíssimos para mim e a peça vai mostrar. A Thelma falou assim, a Thelma não, a Miriam, falou assim, não, porque quando ela se encontrou com o seu Mário, sim, Miriam, o seu Mário foi uma excelente companhia. Então, esse homem que fundou a comunhão e que arrastou Dona Irene com ele, né? Porque tudo que ele trazia para casa mostrava para ela que aquilo era uma boa escolha. Então, você está em boa companhia, em companhia de pessoas que fazem boas escolhas. Aquilo ali pode ilustrar para você a sua própria escolha. E a segunda é a escolha. Mesmo casada com seu Mário, a Dona Irene demorou um pouco. Ela só foi assumir a mediunidade dela aos 37 anos e ela já tinha 2 filhas com seu Mário. Então, isso é um ponto interessantíssimo na história da Dona Irene, porque resume em escolha. Você pode estar ladeada por pessoas incríveis e nobres, mas se você não escolher um caminho de luz, você pode sucumbir cercada de luzes. Então, a escolha da Dona Irene é importantíssimo dizer isso. E qual é o terceiro item? Perseverança. Ela perseverou muito. Uma vez que ela escolheu, ela não desistiu. Porque ergueu uma casa do tamanho da Comunhão Espírita de Brasília, uma das maiores do mundo, ao lado do seu Mário, exigiu dela muita paciência, muita renúncia, muito sacrifício. Ela teve um parceiro fenomenal, que foi o seu Mário, que é interpretado na peça. Ele é tão importante que são 2 Mários, né? O Mário, que é o André, que faz o Mário jovem, né? E o Caio Lemos, que faz o Mário da Fundação da Comunhão. Então, esses 2 jovens também vêm mostrar isso, que uma boa companhia pode ser um farol, mas se você não escolher seguir esse farol e perseverar nele, você pode sucumbir. Então, que ela me marcou e me marca até hoje, por isso que eu estou há 40 anos na comunhão, foi a perseverança de Dona Irene na frente daquela casa, e haja renúncia, haja sacrifício. Por isso que eu vou repetir para finalizar o que eu falei na entrevista lá da Comunhão Inspira. Essa peça, para nós continuadores, é uma celebração de gratidão aos filhos de Dona Irene, aos parentes de seu Mário, porque aos filhos deles 2, né? E aos parentes de seu Mário e os parentes de Dona Irene. Porque nós que militamos na Casa Espírita com tantas frentes, múltiplas funções, como nós nos ausentamos de nossa família. E nós sabemos o que a nossa família, o núcleo familiar, paga. É um preço alto de renúncia com a nossa ausência. Então, essa peça eu oferto aos filhos de Dona Irene e todos aqueles que também fizeram esse sacrifício, essa renúncia
para que a casa chegasse ao tamanho que ela é. É nosso voto de gratidão a todos eles, porque eles realmente também estiveram junto com a dona Irene e seu Mário, erguendo a nossa casa. E Germana, ela desencarnou em que ano e com quantos anos? Foi em 2017, ela estava com 94 anos. Então foi uma escolha bem longa, né? Você disse que 60 anos, mulher, de mediunidade. 60 anos, é isso mesmo. 60 anos de mediunidade, dedicação à comunhão espírita, à doutrina espírita, sempre ensinando, liderando e trazendo bons valores e bons exemplos para todos os que conviveram com ela, né? Germana, em tempo integral. Full time, não é um dia por semana. Eram 7 dias por semana. Era na casa dela a comunhão, né? Só para começar a história. A comunhão começou na casa dela, né? Então, a gente vê a grandiosidade, né? Como ela se dedicou e se entregou a essa tarefa. Então, Germana, Miriam, Thelma, acho que a gente se encontra, né, no próximo sábado, lá na comunhão. Queremos estar ali na primeira fila, assistindo a essa estreia. Desejamos todo sucesso para esse grupo que se dedicou, né? E queremos dar os aplausos que vocês merecem. Germana, super obrigada. A gente sabe do seu empenho em tudo que você faz, na sua presença aqui, sempre encanta a nossa audiência. Então, aguardamos vocês, quem puder ir, estar presente lá na Comunhão Espírita nesse sábado, dia 29, a partir das 18 horas. Fique atento aí às divulgações que a gente vai fazer nas redes sociais e no site. Mas se você não puder estar presente, você for de outro estado, tem muita gente que nos acompanha, né? E quer conhecer um pouquinho mais sobre a vida dessa fundadora da Comunhão Espírita de Brasília, essa casa maravilhosa que a gente frequenta, que tem 61 anos, haverá um link e você poderá assistir online. Então, a todos vocês, aguardamos vocês todos na próxima quinta-feira. Obrigada por estarem conosco e até lá. Obrigada, Ana, Miriam e Thelma. Obrigada, Germana. Até lá.